Bom dia a todos, bem-vindos ao Behind the Scenes na Oyster Frismac. Estamos aqui com o João, que nos vai apresentar os bastidores da melhoria contínua nesta bela organização. João, então, conte-nos um bocadinho mais sobre a Oysters em Portugal. Olá André, muito obrigado por esta oportunidade. A Oyster em Portugal, portanto, a Oyster e Frismac Portugal é uma empresa que está integrada num grupo internacional com sede na Suíça de língua alemã, o grupo Oyster e Frismac, que é um grupo familiar, portanto, pertence à família Oyster, que é um dos elementos do nome do próprio grupo, e foi fundado há 45 anos pelo Sr. Arthur Oyster, que ainda hoje é o CEO do grupo e o principal acionista. A empresa foi fundada aqui em Torres Vedras há 32 anos e é uma das 5 unidades que hoje em dia constitui o grupo. Portanto, existem 3 empresas na Suíça, a nossa e uma empresa na China. A atividade do grupo é como fabricante OEM de pequenos eletrodomésticos, essencialmente as máquinas de café, embora ao longo da nossa história tínhamos tido no nosso portfólio outro tipo de produtos, como chaleiras, torradeiras, sistemas de passar a ferro, mas essencialmente o fio condutor da atividade e do desenvolvimento do grupo foram as máquinas de café para o consumidor doméstico, na sua esmagadora maioria. Nós aqui em Portugal iniciamos, como disse, a atividade há 32 anos, com a fabricação de produtos de gama mais básica, chamadas máquinas de café de filtro. Depois fomos evoluindo ao longo de todas estas décadas, passámos pelas máquinas de café expresso, pelas máquinas de cápsulas. A Nespresso é um dos principais clientes do grupo, e as primeiras máquinas que processaram as cápsulas da Nespresso foram desenvolvidas efetivamente pelo nosso grupo. E falando de desenvolvimento, isto leva-nos a uma informação muito relevante que tem a ver com o serviço que o nosso grupo presta efetivamente aos clientes. Portanto, nós, além do serviço de fabricação, temos também a capacidade de prestar um serviço de alto nível no que diz respeito ao projeto dos próprios produtos que nós fabricamos. Portanto, essa capacidade de projeto, em termos de um projeto de A a Z de um produto, está concentrada nas empresas suíças. Portanto, em todas elas existem equipas de engenharia que têm essa capacidade. Nós aqui em Portugal somos essencialmente uma unidade de fabricação, mas nos últimos anos fomos desenvolvendo competências adicionais que nos permitem também apoiar essa vertente do projeto. E destaca-se uma área muito concreta, que é a área da gestão dos moldes de injeção. Portanto, os nossos produtos têm uma grande incorporação de componentes injetados, componentes plásticos injetados, e grande parte dos moldes com os quais nós fabricamos as peças que necessitamos são produzidos, desenvolvidos aqui na zona da Marinha Grande. Por isso nós tivemos que desenvolver uma competência, criámos um gabinete técnico que está sediado na própria Marinha Grande e que apoia essa atividade. Portanto, isto para dar uma ideia das competências, embora o essencial da nossa atividade, como eu disse, é a fabricação dos pequenos eletrodomésticos. É nisso que nós nos focamos, é nisso que, digamos, pensamos que somos bons. É isso mesmo. Em termos da empresa portuguesa, no culminar de todo este processo de evolução que decorreu ao longo de 32 anos, nós chegámos àquilo que somos hoje, que é uma unidade especializada essencialmente na produção das chamadas máquinas automáticas de café. Portanto, dentro das máquinas de café, podemos dizer que é um topo de gama, portanto, o tipo de produtos que nós fazemos. Com alta complexidade, não é? Sim. São produtos muito complexos, aliás,
tendo falado no nosso início com as tais máquinas de café de filtro, nós estávamos na altura perante produtos com 20, 30 e poucos componentes diferentes. Hoje em dia uma máquina automática de café tem seguramente mais de 600 componentes diferentes e, portanto, é um produto muito mais complexo, com uma tecnologia extremamente evoluída, com base em comandos por software, comandos eletrónicos, que permitem toda a interação com o consumidor e que têm realmente um grande número de funcionalidades que os tornam realmente em produtos de grande nível. Que grande evolução, que grande evolução. É verdade. E a fábrica em si tem também assim já uma expressão muito grande, também teve uma grande evolução a nível de crescimento. Sim, sim. Nós, para dar uma ideia em termos físicos, nós começámos com um edifício que já existia aqui neste terreno, com cerca de 4 a 5 mil metros quadrados de área coberta. Hoje em dia temos mais de 46 mil metros quadrados de área coberta. Empregamos mais de 1.300 pessoas, inclusive atingimos aqui um pico de cerca de 1.500 entre o final do ano passado e o início deste ano, e produzimos, com a complexidade de que há pouco falámos, cerca de 700 mil produtos acabados anualmente. E, portanto, isto dá uma dimensão da atividade da empresa. Em termos muito concretos, aqui na zona de Torres Vedras, nomeadamente a nível do concelho, é seguramente o maior empregador do concelho de Torres Vedras. Acho que estão todos ansiosos por conhecer agora a fábrica, acho que podemos ir então, não é? Claro, vamos a isso. Obrigado. Muito bem, João. Então, cá estamos. Explique-nos lá então como é que deram início a esta jornada. Bom, esta jornada da melhoria contínua, do Lean, do Kaizen, iniciou-se, como em muitos destes projetos, a partir de uma necessidade. Mas, curiosamente, essa necessidade não foi sentida diretamente aqui na nossa empresa em Portugal. Sim. Foi mais uma necessidade a nível do grupo. Digamos que após ali a primeira década do século, passei a haver ali alguma estagnação a nível da atividade do próprio grupo, e então foi decidido pela direção central tentar trilhar novos caminhos, e coincidindo também com a chegada de um novo COO para o próprio grupo Oyster & Frismag, foi dada uma diretiva a nível de toda a organização para se iniciar esta jornada nas metodologias do Lean e do Kaizen. Foi dada alguma liberdade às várias unidades para iniciarem os seus caminhos, e nós aqui, depois de alguma reflexão, acabámos por decidir seguir um determinado modelo, e que foi o modelo com a parceria do Instituto Kaizen. Digamos que tudo começou em meados de 2015, nós ainda demos aqui uns primeiros passos muito titubeantes por nós próprios, mas rapidamente percebemos que precisávamos aqui realmente de uma parceria estruturada e que nos permitisse, digamos, avançar exatamente para onde queríamos. E foi um pouco essa a razão por que começámos. E será que nos pode ajudar também a perceber como é que deram esses primeiros passos de uma forma mais concreta? Como é que tudo começou? Ou seja, na prática? Certo. Pronto, como eu disse, nós numa fase inicial refletimos qual seria o nosso caminho, tentámos, ou fizemos essa abordagem ao Instituto Kaizen, começámos por em conjunto fazer um diagnóstico, portanto um assessment da situação da empresa, isto em finais de 2015, depois foi-nos apresentada uma proposta de trabalho e de caminho para os primeiros anos, que nós tivemos realmente a consciência que nos parecia um bom caminho e uma boa metodologia, e então tomámos essa decisão
de iniciar o caminho verdadeiramente em conjunto a partir do início de 2016. Nós seguimos, obviamente, o modelo de implementação que o Kaizen nos propôs. Começámos, digamos, do centro para a periferia, portanto, dos processos mais operacionais, processos de fabrico, processos de logística interna, e depois fomos evoluindo ao longo dos anos e avançando para outros processos de suporte, até à própria definição da estratégia e tudo isso. Portanto, e olhando assim para este percurso que já largo, que você já tem, se pensarmos aqui um bocadinho em resultados, quais é que são aqueles números que lhe vêm mais à cabeça? Ou não tem que ser números, pode ser coisas mais também intangíveis que lhe vêm assim à cabeça? Bom, é assim, nós, todo este projeto surgiu numa altura em que havia uma dinâmica bastante vincada de crescimento da própria atividade da empresa. E, portanto, obviamente que todas estas melhorias que nós introduzimos na nossa organização, na nossa estrutura, nos nossos processos, permitiram-nos, numa primeira análise, um aumento da nossa capacidade produtiva. E, portanto, esse foi um dos resultados, digamos assim, que resultou diretamente de todo este projeto. No entanto, mais do que um aumento de capacidade, houve realmente melhorias significativas em relação a muitos dos indicadores mais relevantes. Logo, os indicadores ligados às coberturas de estoques, portanto, nós reduzimos significativamente a nossa cobertura de estoque, e os indicadores de produtividade a nível dos processos de fabrico, quer na parte da montagem dos eletrodomésticos e das pré-montagens, quer também a nível da produtividade na nossa área de injeção de peças plásticas. Portanto, eu já dei a entender há pouco, quando referi a questão dos moldes, que uma das atividades produtivas que nós temos dentro da empresa, e que é uma atividade muito relevante, digamos que é essencial para o business model da empresa, é realmente a atividade de injeção de peças plásticas. Portanto, das tais 600 e tal componentes que uma máquina de café hoje em dia tem, das que nós fazemos, 200 e muitos são peças plásticas. E, portanto, nós temos internamente uma área de injeção que trabalha em regime de elaboração contínua, portanto 24/7, e onde a empresa e o grupo foram fazendo investimentos muito relevantes ao longo de todos estes anos. Portanto, é realmente um elemento essencial da nossa atividade. E aí também tivemos ganhos importantes de produtividade, apostando nomeadamente nas metodologias SMED e noutro tipo de elementos organizativos, e portanto também aí tivemos resultados importantes em termos de melhorias a nível da produtividade. Por exemplo, na área da montagem, os nossos ganhos andaram, ou têm andado, entre os 25% e 30%. A cobertura de estoque também foi reduzida em termos genéricos, pelo menos antes do impacto da pandemia. Atingimos resultados na ordem de um decréscimo de 40%. Portanto, foram realmente resultados muito relevantes. É tudo de veras interessante, acho que queremos todos ver agora na prática, não é? Como é que as coisas estão a funcionar, não é? Acho que sim. Ok, então vamos. Muito bem, então daquilo que foram fazendo e foram implementando ao longo destes anos todos, quais é que foram aqueles projetos que mais contributo, que mais trouxeram para a empresa? Certo. Pronto, obviamente que, sendo nós essencialmente uma unidade de fabricação, portanto, os projetos ligados aos processos de fabrico foram aqueles que realmente depois acabaram por ter um impacto mais direto nos resultados. Naturalmente que, sendo nós uma empresa que faz a montagem dos eletrodomésticos, ao nível dos processos de montagem
foi onde nós desenvolvemos os primeiros e os projetos com maior relevância. Portanto, nós redesenhámos o conceito de linha que nós tínhamos. Portanto, nós tínhamos um determinado standard de linha, redesenhámos completamente, de acordo com os princípios do Lean, e isso foi realmente um elemento-chave. Associado a isso, toda a logística interna, que interage, portanto, com as linhas de montagem e com as linhas de pré-montagem, e, portanto, esses foram os projetos realmente que alavancaram, numa fase inicial, principalmente os resultados. Portanto, deram aqui um nome às linhas, não é? As linhas pool, não é? As linhas de Sim, pool porque flow. obviamente, exatamente, porque elas estão integradas dentro de um sistema pool, não é? Logística, fabricação, e portanto aqui dentro, depois da gíria que se foi criando, passaram a ser designadas como as linhas pool e depois digamos que isso acabou por se institucionalizar de certo modo. Obviamente que também depois os projetos, lá está, da logística associada, os projetos na área da injeção, principalmente nas reduções dos tempos de setup, também na área de injeção um elemento muito importante foi a criação das equipas autónomas. Portanto, nós até aí tínhamos equipas onde os operadores, digamos assim, não tinham uma competência muito diferenciada e nós, desde que iniciámos esse projeto, temos estado sucessivamente a elevar o nível de conhecimento e de desempenho dos operadores com intervenções cada vez de maior nível acrescentado, de maior valor acrescentado. Portanto, esses projetos também foram muito importantes. Mini fábricas autónomas dentro da grande fábrica. Exatamente. Que era... Pronto, eles são responsáveis pelos setups, são responsáveis pelas manutenções de primeiro nível, por aspectos de logística. E respondem mesmo aos resultados da própria equipa, não é? Exatamente. Os próprios isso mesmo. Esses foram também, foi outra área de projeto muito importante. Obviamente também a nível da logística com os próprios fornecedores também desenvolvemos projetos que nos permitiram ou deram um contributo para a tal redução da nossa cobertura de stock e pronto, e foram esses a nível de projetos operacionais aqueles com mais impacto. Não é? Muito bem, excelente. Ok. Continuamos? Sim, podemos. Portanto, cá estamos nós aqui junto a uma das grandes bandeiras, não é? Uma Sim, linha... as tais linhas pool. Exatamente. Mas eu sei que ao longo de todo este percurso nem tudo são rosas, não é? Não Claro. são só vitórias. Claro. Conta-nos um bocadinho, são alguns desafios ou alguma dificuldade que vocês tiveram ao longo deste caminho que fizeram? É assim, eu diria que as grandes dificuldades acabaram por surgir mais na fase inicial. Eu há pouco expliquei a razão porque é que o grupo aderiu a este tipo de metodologias, mas no caso concreto aqui de Portugal nós estávamos ali em meados da segunda década deste século, estávamos já numa fase de crescimento e portanto podíamos considerar uma empresa de sucesso. No entanto, perspectivando a continuação desse desenvolvimento, como eu disse, para nós foi uma grande oportunidade seguirmos este caminho. Mas para a equipa, não é, para as pessoas da empresa, parecia um pouco estranho porque é que nós íamos mudar aqui a cultura e muitos dos processos e dos métodos de trabalho se as coisas estavam, digamos, a correr bem. Não é? Porque a mexer em equipa que vence, não é? Vence, exatamente. Pronto, e esse foi talvez o maior elemento de dificuldade na fase inicial. É claro que quando nós começámos, houve logo muitas pessoas que aderiram e que se envolveram e perceberam realmente as oportunidades que estavam associadas a esta transformação, mas também para muitas pessoas realmente era a tal estranheza. E então foi necessário, claramente,
após a decisão tomada de seguir este caminho, foi necessário na altura deixar claro para toda a gente e para os mais otimistas e para aqueles que tinham as suas dúvidas, mais céticos, foi necessário deixar claro que era realmente esse o caminho. Portanto, e a partir daí as coisas foram acontecendo, as próprias projetos e as próprias evoluções acabaram por se vender a si próprios a partir do momento que nos começavam a mostrar resultados. Portanto, e pouco nós conseguimos basicamente conquistar todas as pessoas, ou a esmagadora maioria, para este projeto. No entanto, as grandes dificuldades vieram aí. Obviamente, depois há sempre outras dificuldades no caminho, apesar da parceria que nós estabelecemos. Obviamente, o nosso know-how nesta área era limitado e, portanto, houve que fazer aqui também um esforço grande a nível da formação, da informação, da comunicação. Mas pronto, basicamente foram essas as dificuldades. Depois, obviamente, quando alguns processos começaram a tocar, nomeadamente com os nossos fornecedores, também aí foi um desafio tentar, digamos, passá-los para o nosso lado e harmonizar alguns dos nossos processos com os deles. São dificuldades que surgiram e que ainda se mantêm, portanto não é uma tarefa fácil, mas pronto, foi muito por aí. Eu queria de facto dar-vos os parabéns por esta transformação. Aí um ponto Obrigado. que eu acho que de facto foi totalmente diferenciador, foi de facto desde cedo o envolvimento que vocês deram a toda a gente na organização, desde as pessoas do shop floor, os operadores, sempre desafiá-los para contribuírem, para ajudarem na melhoria, mas também o vosso apoio da direção e garantir que estão sempre presentes e sempre a dar o exemplo na implementação, na continuidade. Portanto, acho que foi de facto um elemento diferenciador e os meus parabéns por isso. E isso, já que referiu a questão do envolvimento das pessoas a partir do shop floor, portanto, a forma como nós sustentámos o projeto desde o início passou muito por aí. Portanto, vamos dizer, a metodologia do Kaizen diário foi extremamente importante. Portanto, identificar todas as equipas naturais a todos os níveis da empresa, não só da montagem, não só da área dos plásticos, mas em todos os serviços e todas as áreas de suporte. Portanto, em todas elas existe essa dinâmica do Kaizen diário. Portanto, era um dos nossos objetivos, ao fim de algum tempo, ter toda a fábrica certificada em Kaizen diário, e conseguimos, ao fim de 2, 3 anos. E isso é um dos elementos muito importantes para a sustentação de todo este projeto. Juntamente, obviamente, com os projetos que vão surgindo, os A3, portanto, tudo isso, e culminando com a dinâmica do Oshin, que nós iniciámos há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, são elementos de sustentação muito importantes para todo este projeto. Portanto, o OSHIN, que na realidade é o momento em que vocês planeiam toda a vossa estratégia de melhoria, não é? De projetos de melhoria. Certo. E desafiam também de como transformar não só os resultados, como também a parte de processos da organização. Não é? Exatamente. Essa parte eu acho que foi realmente um dos elementos que foi adicionado à nossa caixa de ferramentas e que é realmente extremamente importante, porque permite dar coerência a tudo aquilo que nós fazemos. Certo. Portanto, está claramente definido quais são os objetivos. Procuramos que sejam objetivos desafiantes, obviamente, para poder potenciar o crescimento e o desenvolvimento da empresa, e depois todas as pessoas têm essa informação, essa consciência de que é esse o caminho, e tudo o que fazem tem que estar alinhado com essa estratégia. Excelente, excelente. Portanto, nem só de ferramentas vive o homem, não é? Portanto, na realidade estamos a falar de pessoas
e estamos aqui no centro de formação e a minha pergunta vai nesse sentido, é como é que vocês depois passam todo esse conhecimento, esta cultura, estes processos para as novas pessoas que são integradas aqui na empresa? Certo. Assim, André, eu, para falar sobre isso, julgo que ninguém melhor do que o nosso gestor de melhoria contínua, o nosso Lean Manager, digamos assim, que é o Luís Novo, e portanto eu vou deixar ele explicar exatamente essa parte da questão que você nos colocou. Obrigado. Bem, digamos que nós aqui desde o princípio tivemos essa noção da importância das pessoas neste processo todo e também a conjugação e o know-how que é preciso transmitir nesta questão da melhoria contínua. De maneira que desde o início foi a nossa intenção formarmos este espaço de formação que nos permite, no fundo, na primeira integração dos nossos novos colaboradores, dar-lhes a priori muita ferramenta e muita informação. Temos, por exemplo, aqui sessões de explicar o que é que são os 3Cs, temos sessões a explicar o Kaizen diário com demonstração do quadro, mesmo antes das pessoas irem para a linha. Nesta área que nós vemos aqui, portanto, falamos de todas as ferramentas do One Piece Flow, as pessoas experimentam fazer montagens em One Piece Flow, portanto, no trabalho standardizado, e o que lhes permite depois, quando chegam aos postos de trabalho, já terem uma experiência e um know-how que, com certeza, vai-nos trazer resultados muito mais céleres. Ok, louvável. Okay. Obrigado, então. Ora então, chegando aqui um bocadinho mais ao final da nossa viagem, e o futuro agora, João? Quais é que são aqueles desafios que vocês já prevêem ou têm planeados para os próximos tempos? Em termos de futuro, ao futuro de curtíssimo prazo, que é continuarmos a lidar com todos estes desafios da pandemia, mas obviamente que o nosso olhar tem que estar mais à frente, mais além, e obviamente o que nós pretendemos é dar continuidade a todo este projeto, parafraseando aqui uma pessoa que também nos deu aqui algum apoio neste caminho, principalmente numa fase inicial. Segundo ele, nós precisamos aqui de 8, 9 anos para jogar na Champions do Lean e do Kaizen, portanto nós estamos aqui com um percurso de 5 anos e pouco, portanto há que fazer todo esse caminho para começarmos a passar a fase de grupos e entrar ali nas eliminatórias finais, não é? Pronto, e obviamente que há ainda muitos aspectos do Kaizen e do Lean que nós ainda não aprofundamos, não desenvolvemos. Estou-me a lembrar da organização por value stream, por exemplo, que nós apenas ainda tocamos e que provavelmente pensamos que tem potencialidade para também ser aplicado aqui na nossa organização. Também aqui a alguns níveis da logística, quer interna, quer com os fornecedores, também há um caminho ainda bastante significativo a fazer. E pronto, e obviamente que toda esta transformação cultural que o Lean e o Kaizen nos trouxe tem que ser harmonizada também com as transformações culturais que o mundo vai sofrendo, e obviamente um grande desafio hoje em dia é o desafio da digitalização, e portanto nós temos que perceber melhor, embora obviamente os princípios do Lean e do Kaizen se aplicam também num contexto de digitalização, mas tem com certeza os seus desafios próprios, e aí temos também perceber em conjunto como é que nós vamos harmonizar estas duas grandes vias de transformação cultural, e portanto o nosso futuro tem muito a ver com isso e obviamente também com o enriquecimento cada vez maior das capacidades e das competências dos nossos colaboradores. E portanto a nossa aposta na formação, que sempre foi muito forte, e eu diria que pelo menos desde 2005 tem sido sempre estruturada anualmente, mas precisa ainda aqui de uma aceleração maior, porque pronto, as coisas mudam a uma velocidade estonteante e portanto as pessoas têm que estar preparadas, têm que ganhar essas competências. Portanto, o desafio também da formação, da própria comunicação com as pessoas, fazem parte com certeza do nosso futuro
E pronto. E é E isso. já não são poucos. Eu queria deixar então aqui para finalizar o nosso muito obrigado, João, por nos receber mais uma vez de braços gosto. abertos. Somos parceiros, somos amigos. Portanto, muito obrigado. Tem aqui um excelente case study, não só a nível nacional, como eu já acredito também a nível internacional para mostrar. E acho que é uma casa aberta, é uma equipa fantástica e mais uma vez o nosso muito obrigado. E o nosso obrigado também pela vossa parceria e por todo o apoio que nos deram neste caminho e nesta transformação. Muito obrigado.